E aí, galera, beleza? Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, Um Sonho de Liberdade. Preparem-se para uma jornada emocionante pelos corredores sombrios de Shawshank. Imaginem só, é 1947 e o mundo está prestes a conhecer Andy Dufresne, um cara que parece ter saído direto de um filme noir. Ele é banqueiro todo certinho, mas de repente, bam! Acusado de matar a esposa e o amante dela. Chocante, né? Mas calma que a história só tá começando. Andy jura de pés juntos que é inocente, mas quem vai acreditar nele? O cara é frio como gelo, calculista até dizer chega. Todo mundo olha pra ele e pensa: esse aí tem cara de assassino, mas será mesmo? Agora, preparem-se para o plot twist. Andy é condenado não a uma, mas a duas prisões perpétuas. Isso mesmo, meus caros. O estado do Maine não tem pena de morte, então decidiram jogar a chave fora e mandar nosso protagonista para Shawshank. E olha, não é exatamente um resort 5 estrelas, se é que me entendem. Shawshank, meus amigos, é o tipo de lugar que faz você agradecer por estar do lado de fora. É uma prisão durona, daquelas que você só vê em filmes de terror. Mas é lá que Andy vai ter que passar o resto dos seus dias. Ou será que não? Vamos dar uma pausa aqui e pensar: como é que um cara como o Andy, todo certinho, vai sobreviver num lugar cheio de criminosos durões? É tipo jogar um peixinho num tanque de tubarões. Mas não subestimem nosso amigo banqueiro. Andy tem mais na manga do que aparenta. O mais louco de tudo é ver como Andy se comporta. Ele não é do tipo que sai por aí gritando que é inocente. Não, ele é mais na dele, observando, calculando. É como se ele tivesse um plano desde o primeiro dia. Mas que plano seria esse? E aí a gente se pergunta: será que Andy realmente matou a esposa e o amante? Ou será que ele é vítima de uma armação digna de novela mexicana? A gente fica naquela, sabe? Querendo acreditar nele, mas ao mesmo tempo, o cara é tão frio que dá até arrepio. Mas vamos falar um pouco sobre Shawshank. Gente, esse lugar é praticamente um personagem do filme. É uma prisão antiga, com paredes grossas e uma aura de desesperança que dá para sentir até pela tela. É o tipo de lugar que engole sonhos e cospe pesadelos. E os outros presos? Ah, esses são uma história à parte. Tem de tudo lá dentro: assassinos, ladrões, golpistas. É como se fosse uma pequena cidade, só que cheia de gente que você definitivamente não gostaria de encontrar numa rua escura. Mas é aí que a mágica acontece. Andy começa a interagir com esses caras, e a gente começa a ver um lado diferente dele. Ele não é só o banqueiro frio e calculista. Tem algo mais ali, uma inteligência, uma esperança? É, galera, a coisa começa a ficar interessante. E não podemos esquecer do Red, interpretado pelo lendário Morgan Freeman. Esse cara é tipo o narrador dos nossos sonhos, sabe? A voz dele é como manteiga derretendo, contando a história de Andy como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. E convenhamos, é mesmo. A amizade entre Andy e Red é daquelas que faz a gente acreditar na humanidade de novo. É tipo encontrar uma flor crescendo no meio do concreto. Improvável, bonita e cheia de significado. Mas voltando pro Andy, a gente começa a perceber que ele não é um preso comum. O cara é esperto, sabe? Começa a usar seus conhecimentos de banqueiro para se tornar útil para os guardas, para os outros presos. É como se ele estivesse transformando Shawshank no seu próprio playground. E aí a gente fica naquela: será que Andy está realmente se conformando com a vida na prisão? Ou será que tem algo mais rolando por baixo dos panos? Cada cena é como uma peça de quebra-cabeça, e a gente fica doido para ver a imagem completa. O tempo vai passando, e Andy vai deixando sua marca em Shawshank. Ele monta uma biblioteca, ajuda os outros presos a se educarem. É como se ele estivesse trazendo um pouquinho de luz para esse lugar tão sombrio. Mas será que é só isso mesmo? E os anos vão passando, gente. Andy tá lá há tanto tempo que já virou praticamente uma lenda em Shawshank. Os presos mais novos olham para ele com uma mistura de respeito e curiosidade. Afinal, como é que um cara consegue ficar tanto tempo numa prisão dessas e não pirar? Mas a gente que está assistindo
A gente sabe que tem algo mais. A gente sente que Andy tá tramando alguma coisa. É aquela sensação de que tem uma bomba relógio fazendo tic-tac em algum lugar, só esperando para explodir. E os guardas? Ah, esses caras são outro nível de crueldade. É de dar medo, sério. A gente vê Andy tendo que lidar com eles dia após dia e pensa, como é que ele aguenta? Mas Andy parece ter um autocontrole de outro mundo. Nada pudesse abalar ele. Mas não se enganem, galera. Por trás daquela fachada calma, Andy tá lutando. Lutando contra o sistema, contra a injustiça, contra o tempo. É uma batalha silenciosa, mas intensa. E a gente fica nessa montanha russa de emoções. Uma hora achando que Andy é culpado, outra hora torcendo para ele ser inocente. É um jogo de gato e rato com a nossa própria mente, sabe? Mas o mais louco de tudo é como o filme faz a gente refletir sobre liberdade. O que é ser livre de verdade? Será que dá para ser livre mesmo estando preso? Andy parece encontrar pequenas liberdades dentro de Shawshank. E isso é de uma beleza, cara, não dá nem para explicar. E aí, quando a gente menos espera, o filme dá aquela virada que deixa todo mundo de queixo caído. Não vou dar spoiler, mas preparem-se para uma das reviravoltas mais épicas do cinema. É incrível como Um Sonho de Liberdade consegue ser ao mesmo tempo um filme sobre prisão e um filme sobre esperança.